Deus primeiramente reclama, né, de eles jejuarem e Deus não atentar para isso. Deus não ia, obviamente, atentar para esse tipo de jejum porque eles estavam sendo hipócritas. Primeiro, eles não trabalhavam no sábado, mas colocavam outros para trabalharem para eles no sábado. E segundo, eles praticavam o jejum físico, que é importante, mas eles não praticavam o jejum espiritual, que é o mais importante. E aqui entra diretamente no título da lição Amor em Ação. Qual é o tipo de jejum espiritual que Deus queria que eles praticassem e que eles não praticavam? E que é também para nós isso. Ajudar aqueles que precisam e parar de fazer o que é mal. Vamos ler o contexto? Verso 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Ou seja, eles jejuavam, mas faziam outros trabalharem para eles no sábado e ainda viviam em brigas e rixas e socando um outro. Então Deus não vai aceitar o jejum de alguém que vive desta forma hipócrita. E aí no verso 5 em diante, olha o tipo de jejum que Deus quer de nós. Seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, que era um sinal de humilhação, né, de tristeza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Aqui tem uma certa relação com o dia da expiação, né, em Levítico 16, do qual não vou tratar agora. E aí verso 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Olha o jejum espiritual que Deus quer que pratiquemos. Ele não está com isso excluindo o jejum físico, né? Que algumas pessoas preferem fazer um jejum para abster-se dos alimentos por algumas horas ou por um dia, a fim de descansarem, né, os órgãos digestivos para que a mente esteja mais tranquila, serena, para meditar nas coisas de Deus. Só que Deus mostra aqui que existe um jejum superior a isso. Versículo 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Olha o que é o jejum espiritual para Deus. Deixe de ser ímpio. Desfaças as ataduras da servidão. Não escravize os outros. Não os oprima. Deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante, né? Quando vem te pedir ajuda, a tendência, né? A pessoa vem pedir ajuda, a gente se esconde. Deus está dizendo que não. O verdadeiro jejum espiritual é aquele em que nós não nos escondemos das pessoas que precisam ajuda, mas vamos ajudá-las. Se nós praticarmos esse jejum espiritual, que envolve o quê? Deixar de ser ímpio, deixar de escravizar as pessoas, deixar de oprimi-las, repartir o pão com as pessoas que precisam, recolher em casa os pobres e desabrigados. Somos seres humanos, somos hipócritas, somos difíceis. Eu falo isso pra mim, né? É muito mais fácil convidarmos para nossa casa uma pessoa da alta sociedade do que convidarmos uma pessoa que passa fome. Então, nós precisamos muito desse capítulo de Isaías 58, né? E aqui diz que esse jejum também envolve, não é? Não esconder, não nos escondermos do nosso semelhante quando ele precisar de ajuda. Se nós fizermos isso, o que vai acontecer? Veja, isso aqui não é só para o israelita. Assim como o jejum espiritual deve ser praticado até mesmo pela igreja, o sábado também não era só para o israelita, como nós vimos, né? Era dado para o estrangeiro, para o eunuco. Então, os princípios do sábado e do jejum espiritual eram tanto para Israel quanto para a igreja hoje.
A graça foi oferecida para Israel como é oferecida para a igreja hoje. Então não abandone essa teoria dispensacionalista que divide, não é, a história da salvação de uma forma equivocada e que atrapalha-nos em compreendermos o texto bíblico. Se a pessoa decidir praticar esse jejum espiritual, olha o que diz o verso 8. Então romperá a tua paz como a alva. Ou seja, assim como é certo que vai ter amanhã, você vai ter paz. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Eles estavam reclamando, né? Nós jejuamos, mas o Senhor não atenta para isso? Aí Deus está dizendo por quê que ele não atentava para aquele tipo ali de culto hipócrita, né? Para aquela prática religiosa externa apenas, né? E aí ele diz, ó, se vocês pararem com isso, então o que vai acontecer? Clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, olha isso aí, Deus também não gosta, viu? O dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fará tua alma, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Deus promete farturas, mas saúde. Serás como um jardim regado, você vai prosperar, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Ou seja, a nação, né, havia sido destruída após o exílio, então Deus prometeu, olha, eu vou abençoar, que os filhos de vocês vão construir tudo que foi destruído. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então veja, Deus quer que você e eu pratiquemos esse jejum espiritual. E ele promete uma bênção de fartura e de prosperidade se praticarmos o jejum espiritual de Isaías 58. Só que tem um detalhe, e com ele nós finalizaremos o estudo. Deus não promete prosperidade apenas para quem pratica esse jejum espiritual. Deus promete a prosperidade até mesmo para quem guarda o sábado. Você lembra que nós já estudamos os versos 13 e 14, não é? E entendemos que não cuidar dos nossos próprios interesses no sábado é não fazer pessoas trabalharem para nós no sábado. Se nós observarmos o sábado da forma correta, incluindo isso, né? Olha o que diz o verso 14. Então te deleitarás no Senhor. O que é se deleitar em Deus? É ter uma comunhão íntima com Ele. Te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. O que significa isso? Cavalgar sobre os altos da terra. Quer dizer que se você está cavalgando sobre os altos da terra, boa parte daquele local onde você está cavalgando ali porque é seu. Aqui ele está falando no contexto deles, né? Que andavam a cavalos, mas Deus está prometendo o que para eles aqui? Prosperidade material e espiritual, tá? E segue. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. Aí são inúmeras bênçãos, materiais, espirituais, de saúde, ok? Familiares, com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que este estudo, né, do livro de Isaías seja uma bênção para a sua vida. Que você perceba que Deus, com esses capítulos, desejou instruir Israel e deseja instruir a igreja hoje da mesma forma, com os mesmos princípios e valores morais. E eu termino com uma pergunta reflexiva. Você tem praticado o jejum espiritual de Isaías 58? Você tem atentado para o texto bíblico que nos ensina que não devemos colocar outras pessoas a fazerem o trabalho por nós no sábado?
Você tem observado corretamente o dia do Senhor? Lembre-se de Mateus 7,12, não é? Aquilo que você não quer que faça para você, não faça para os outros, porque disso depende a lei de Moisés e os profetas.